E essa aula, só para o Pedro, que acho que o Pedro é a primeira vez que está fazendo essa disciplina, né, Pedro? Mas o Frederico e a Nayara já viram que vai ser aquela discussão sobre... É a primeira vez, né? Mas para o Frederico e a Nayara não vai ser novidade, que é aquela discussão sobre como que a visão da constituição atômica pode ajudar a gente a entender os parâmetros da equação ideal dos gases. Aquele PV igual a nRT. Então a gente imagina um gás dentro de um êmbolo e coisas do tipo assim, que é o que o... Não só, mas é o que o Feynman começa no capítulo 1 dele. E discute depois um pouquinho também sobre combustão, então aquelas questões sobre a evaporação. Então deixa eu só lembrar onde eu coloquei os slides. Não é aqui. Os slides que tem a figura daquelas aulas lá. É isso daqui. Boa tarde, pouca demora. E aí, boa tarde, cara. Você não estava aí então, não, agora? Na verdade, eu estava ali no quarto, estava trocando de camisa, porque eu refiz aquela experiência do semestre passado. Sim. Remontei ela de uma forma mais bem estruturada e estava montando o ambiente aqui para ficar legal, para poder... Boa tarde, professor. E aí, Simon? Boa tarde. Aí eu estava meio parecendo oficina. Aí eu me limpar. Não, entendi, tranquilo. Mas está aqui, já eu ligo a minha câmera, na hora que você quiser eu posso fazer a demonstração. Não, beleza. Não, mas isso aqui não vai ser para aula, não. Isso aqui é para entregar os dados lá no Moodle. Professor, eu estou com uma dúvida. A planilha lá eu vi, tá? Eu já estou aqui, mas se você quiser, qualquer coisa está aqui à disposição. Beleza. Diga. A minha dúvida, como que eu vou colocar o ângulo lá na hora de colocar a linha lá? Porque eu fiz, peguei a linha de vários tamanhos, aí, mas como que eu vou saber que ângulo que a garrafa vai, a linha com a garrafa vai estar amarrada aqui no... Porque eu coloquei num pedaço, não é uma bigota aqui de casa, amarrei a linha na bigota. Você não tem transferidor aí, não? Não. Aqueles transferidor de ângulo? Então você vai fazer mais ou menos, você vai fazer só uma estimativa. Você tem impressora na sua casa? Tem o quê? Você tem impressora? Não, mas aí o transferidor, aqueles pequenininhos de escola serve? Aquilo lá mesmo. Não, aquilo lá eu pego emprestado na escola. Pode ser. Se você tiver impressora, você imprime uma graduação de ângulo aí num papel e serve também. Você quer que eu mostre isso aqui? Não precisa não. Isso aí ele vai precisar lá, tipo físico, né? Talvez você pode até usar num celular. Você pode pegar uma imagem de um transferidor e deixar ele aberto o mais amplo possível na tela do celular e usar a tela do celular como uma referência. Transferidor, né? Deixa eu ver se eu consigo isso aqui. Se daria. Transferidor de grau. Deixa eu ver se isso funcionaria. Mas se eu digitar transferidor, não vai aparecer só as réguas. Eu queria um desenho de graduação aqui, de ângulo. Bom, o que você está vendo não é o que a gente está vendo, porque a gente está vendo uma imagem congelada sua. Então é porque congelou, mas é para estar me vendo mesmo por enquanto. Porque eu ia procurar no meu celular
E aí eu não sei se ainda está congelada a minha imagem. É o senhor que está aparecendo. É para ser eu por Tá enquanto. Mas está aparecendo congelada você. ainda? Não, tá não. É Não, porque se eu encontrasse, eu ia mostrar. Tipo, se você encontrar uma imagem e você deixar a imagem grande aqui, você usa o próprio E celular como colocar. transferidor. Você pendura e você usa a graduação que aparecer na imagem do celular, por exemplo. Ah, não, então tá mais fácil, que eu pego o transferidor que eu pego e coloco ele e faço o período do tempo. Não precisa ser exato, é só para você ter uma noção de que você está pegando ângulos diferentes. Mas o ângulo que você está colocando não precisa ser exato, até porque a conclusão que você vai tirar é que o ângulo não vai afetar o período. Então, já que não afeta, não importa assim, se o ângulo está um pouquinho maior ou um pouquinho menor, isso não vai importar. É, porque realmente foi isso mesmo, que na hora que eu fiz aquela primeira atividade, né, que o senhor deu, que a gente coloca, eu não coloquei ângulo, né, porque eu falei assim, como que eu vou Sim. saber que agora que ângulo que essa cordinha vai estar? E não Sim. interferia mesmo, não. Ele só interfere se tiver ângulos muito, muito grandes, tipo 5 graus, 10 graus, talvez até um ângulo desse. Usa essa linha aqui da minha parede, ó, que é uma coluna aqui como referência. Então, esse ângulo aqui, até isso daqui dá. Se você colocar esse ângulo de início, isso aqui é um absurdo. É um absurdo que eu falo assim, é um absurdo de grande, né? Ele não pode ser considerado um ângulo pequeno. O que pode ser considerado um ângulo pequeno é o que eu anotei lá, da ordem de 20 para 15 graus no máximo, disso para baixo. Acima disso, começa a falhar aquela equação, ou seja, começa a depender do ângulo, período. Aí aquela equação lá não é mais válida e o período vai depender do ângulo sim, se você deixar o ângulo muito alto. Se você pegar o pêndulo e soltar daqui, ó, 90 graus, o período não vai ser dado por aquela equação. Então aquela equação só é válida para ângulos pequenos. Ah, então no caso é só eu firmo lá com o dedo o ângulo que eu quero e Sim. balanço ele. Sim, é só você pegar o peso, erguer aqui até um ângulo pequeno e solta. Entendi. Então você põe o ângulo, você visualiza o ângulo. Ah, eu quero um ângulo maior, ergue mais. Eu quero um ângulo menor, ergue menos e solta. Então você deixa. Pode até riscar com giz também aqui na vigota. Sim, pode. Só que aí você tem que ter um transferidor para você ter uma noção. Por exemplo, eu não sou muito bom no olho de ângulo. Tipo, esse desenho que eu estou fazendo para você, eu não sei se isso daqui é 5 ou 10 graus. Eu sei que não é um ângulo grande, mas eu não sou muito bom de olho em ângulo. É bom você ter uma noção, pelo menos, nem que seja grosseira. Então, pega Vou fazer de novo. O transferidor e põe no celular e usa o celular lá. Coloca o celular lá em cima, onde você amarrou a corda, e alinha a corda com o desenho do transferidor que está no celular mesmo. Ou pega emprestado na escola. Beleza? Então, aqui é o seguinte. O livro, o Feynman, agora ele vai começar esse capítulo 1, depois que ele dá uma certa introdução no capítulo 1, falando que a matéria é composta de átomos. E ele usa uma frase, então, para justificar o seguinte. Na visão dele, se ocorresse um cataclisma que destruísse todos os livros e todo o conhecimento que a humanidade já adquiriu hoje, conhecimento científico, né? Tipo, não estamos discutindo literatura, a parte das artes e tal, mas assim, de conhecimento científico, de química, física, das partes de biológicas até, se todo conhecimento científico fosse perdido e a gente pudesse manter uma única frase, que frase seria essa que iria conter o máximo de informação possível, que seria um ponto de partida muito bom para a humanidade começar de novo? Uma frase que teria o máximo de conhecimento científico possível, sabe, do que a gente já do que a gente já aprendeu e descobriu hoje. Segundo ele, seria uma frase que explicasse a hipótese atômica. Seria, por exemplo, ele fala assim, a ideia de que todas as coisas
se compõem de átomos, que são pequenas partículas que se deslocam em movimento perpétuo, atraindo umas às outras quando estão a certa distância, mas se repelindo quando comprimidas umas contra as outras. Então, deixa eu deixar isso aqui anotado, para ficar bem... Então, a hipótese atômica. Essa é a opinião do Feynman. É uma opinião muito boa, não quer dizer que é um fato científico isso daqui, nem que é uma verdade científica, é só a opinião dele. E é uma opinião que eu respeito bastante, não só por ser ele, mas porque ele dá bons argumentos para isso. Mas eu também me permito questionar essa opinião dele. Então eu acho que talvez a intenção dele não fosse não ser questionado, talvez a intenção dele fosse justamente instigar a gente a pensar nisso, fazer o que ele fez. Já que ele deu essa opinião, será que a gente concordaria com ele ou será que a gente poderia dar outras sugestões? Então a gente refletir sobre isso eu acho que seria interessante. O que a gente poderia acrescentar ou substituir? Né, dar uma outra frase aí ao invés de ser essa que ele colocou, que é a hipótese atômica, tá, mas eu acho que eu não deixei claro. Uma frase, uma afirmação que conteria o maior número de informações em menos palavras. Então a gente não pode deixar um texto muito grande. Qual que seria a frase que, na menor quantidade de palavras possíveis, você deixaria o máximo de informação possível? Esse é o desafio. Então, o conceito de que tudo é composto por átomos, mas não é só falar isso, porque na verdade esse conceito é bem antigo e o fato de esse conceito atômico simplesmente existir desde a Grécia Antiga não acelerou, não impulsionou tão rapidamente o nosso conhecimento. A gente demorou muito ainda, né? Mas ele ainda dá uma explicação por cima de como se dá esses átomos, um pouco de como esses átomos se comportam. Então, de que todas as coisas, de que tudo é composto por átomos, que são pequenas partículas que se deslocam em movimento perpétuo. Então ele já traz essa informação de que um átomo nunca vai ficar parado, não existe um átomo você conseguir parar ele completamente. Então não existe o que a gente no ensino médio ouvia falar de zero absoluto. A gente não consegue chegar nunca estritamente ao zero absoluto. A gente consegue aproximar muito, mas muito mesmo. Mas completamente alcançar o zero absoluto, isso não existe, porque você nunca consegue cessar 100% o movimento dos átomos, é impossível. Isso é impossível realmente. Sempre um resquício de movimento vai existir, tá? Por uma questão quântica. Quando vocês estudarem mecânica quântica, vocês vão entender isso. É um princípio da quântica chamado princípio de incerteza. Ele é um princípio da natureza, existe o princípio de incerteza na natureza, e ele, até hoje, a gente não conseguiu violar ele. Se a gente conseguisse cessar o movimento de qualquer partícula no universo, a gente estaria violando o princípio de incerteza, que é um postulado da mecânica quântica. E até hoje, para a mecânica quântica funcionar, o princípio de incerteza tem que funcionar também, ele tem que ser válido sempre. E a mecânica quântica tem mostrado que ela funciona sempre e que todos os postulados dela, até hoje, não conseguiram ser invalidados. Então, os átomos são partículas pequenas que estão em movimento perpétuo, atraindo umas às outras. Cadê o pontinho aqui?
atraindo umas às outras quando estão a certa distância, mas se repelindo quando comprimidas umas contra as outras. Umas... Opa, esse contra ficou feio. Umas contra as outras. Essa seria a frase do Feynman. Tem o máximo de informação que a gente pode legar a um futuro apocalíptico onde todo o conhecimento científico foi perdido, numa frase pequena, com poucas palavras. Tudo é composto de átomos, que são pequenas partículas que estão sempre em movimento perpétuo, e elas se atraem umas às outras quando estão a certa distância, mas se você aproximar demais elas vão se repelir. Então, elas têm esses dois comportamentos também. Elas tanto se atraem quanto se repelem, e isso depende da distância em que elas estão. Então, ele tomou cuidado para colocar essa informação aí também, para que uma geração futura que não saiba o que é átomo, consiga ter esse ponto de partida, essa informação inicial desse comportamento dos átomos. Eles possuem essas propriedades. Não sei se isso seria a melhor quantidade de informações nessa frase. Do jeito que eu coloquei aqui, com essa meu tamanho de letra, tem 4 linhas e um pedacinho, né? Acho que eu vou colocar um desafio para vocês. Vocês vão escrever essa frase aí, vocês, com a letra de vocês vão ver quantas linhas vai dar, ou pode até ser digitado vocês vão ver quantas linhas vai dar. Vocês vão tentar sugerir um outro conceito que possa ser, talvez, tão importante quanto. Uma tentativa de obter uma outra frase que dê outra informação tão importante quanto, que tenha o mesmo tamanho. Então, se digitarem e der 3 linhas, vocês vão tentar ver se conseguem uma informação diferente, no máximo com 3 linhas também, para ver se fica no mesmo tamanho dessa frase. Mas eu vou deixar isso lá no Moodle depois. Só para vocês refletirem se teria alguma outra informação que poderia ser mais relevante do que isso, do que dar esse tipo de informação. Eu penso que mesmo que você fale do conceito atômico, você pode descrever essa informação de forma diferente. A matéria, por exemplo, falar assim, a matéria é composta de partículas que possuem cargas positivas e negativas, onde as positivas se atraem e as negativas, ou melhor, positivas e negativas, onde as de mesmo sinal se repelem, as de sinal contrário se atraem. Talvez isso fosse, eu não sei, talvez isso fosse uma informação que contribuísse mais, porque talvez você informar que o átomo ele é composto de partículas que têm carga e que essas cargas que fazem o trabalho de atrair ou repelir já ajude os cientistas do futuro a chegarem nessa informação de que o átomo se atrai a certa distância ou se repelem a certa distância. Então essa informação ela vai poder ser adquirida se ao invés de você dar essa informação de graça, assim, você der, na verdade, a informação de que o átomo é composto de partículas menores que têm carga, e que as cargas que permitem a atração ou a repulsão. E aí você está dando uma informação a mais de que existe carga elétrica e como que essas cargas elétricas se comportam em termos de atrair ou se repelir. Nesse conceito do Feynman não existe o conceito de carga elétrica.
Mas o conceito de carga elétrica dentro do conceito atômico permite chegar a essa mesma conclusão do Feynman. Então, eu acho que é uma informação, talvez, que seja mais fundamental, dá mais informações e permite concluir isso que o Feynman informou. É uma sugestão, por exemplo. Ou talvez outra coisa. Talvez eu acho mais importante falar que a matéria é constituída de átomos, sim, só que os átomos são partículas pequenas, só que quando a gente está na estrutura atômica, quando a gente vai estudar o comportamento atômico, ele se comporta como onda e partícula. Então, talvez alguém ache mais importante que essa informação seja dada. E aí induza a humanidade a chegar logo no conceito que leva à mecânica quântica e parta logo daí. Não sei. É um desafio desafiador, na verdade. Mas, enfim, eu gosto dessa sugestão do Feynman. E essa sugestão é legal pra caramba. Por quê? Vamos pegar o seguinte, se a gente for pegar aquele exemplo da equação dos gases ideais. Que é pressão vezes volume é igual a o número de mols vezes uma constante vezes a temperatura. Então, isso daqui é o volume de uma certa porção de gás, e essa é a pressão que essa porção de gás realiza nas extremidades do recipiente no qual ele está contido. Então, se a gente imaginar um recipiente aqui, tampado, depois aqui uma tampa, o gás que está contido aqui dentro, ele gera pressão na superfície desse recipiente. Por que que ele gera pressão? E aí é que tá. O conceito atômico ajuda a gente a entender da onde que vem essa pressão. Por que que existe o gás exerce pressão? O volume é o volume do próprio recipiente. O que que é a temperatura? O conceito atômico ajuda a gente a entender o que que é a temperatura. Então, o conceito atômico ajuda a gente a entender o que que são essas grandezas, o que que é a grandeza temperatura, a grandeza pressão não precisa do conceito atômico para a gente definir ela, mas o porquê que um gás exerce pressão, o conceito atômico ajuda a gente a entender esse porquê, assim como outros comportamentos previstos por essa equação. O conceito atômico ajuda a gente a entender os comportamentos que essa equação prevê. Então, a primeira coisa que o Feynman faz, ele vai lá no livro, mostra essa figura. Antes de mostrar essa figura, ele fala, se a gente pegar uma gotícula de água, que tem mais ou menos, ele fala lá 0,6 milímetros de... 0,6 milímetros? Acho que é isso, né? 0,6 milímetros. Por que ele não arredondou para 0,5 milímetros de diâmetro? Então, você tem uma gotículazinha, essa aqui é a nossa gotículazinha de água. Na verdade, ela está até grande, mas é uma gotículazinha que é para ter um diâmetro de 0,6 milímetros. E aí, se a gente amplia isso, deixa eu ver qual que foi o valor que ele usou aqui mesmo, 2.000 vezes. Então, a gente amplia essas contas dele, acho que ficou errado, viu? Ou ele, não sei se ele acabou errando isso, ou se a pessoa que digitou o livro errou. Mas fala que amplia 2.000 vezes. E aí ele diz que isso daria uma gota, se a gente ampliasse essa gota, ela viraria uma gota de 12 metros de diâmetro. Mas não dá, né? Se você pega o 0,6 milímetros, é a mesma coisa que 0,6 vezes 10 a menos 3 metros,
multiplica isso por 2.000. Então, isso vai dar 1,2 vezes... Eu estou separando 2. Eu estou pegando 2 e multiplicando por 0,6, vai dar 1,2. Então, se eu só tirei o 2 aqui, para multiplicar 1,6, ainda sobra 1.000 para ser multiplicado. Esse 1.000 vai cancelar o 10 a menos 3. 10 a menos 3 vezes 1.000, um cancela o outro e dá 1,2 metros. Não dá 12 metros. Ele fala que dá 12 metros. Então dá uma esfera de água de 1,2 metros. Beleza. Essa gota tem 1,2 metros de diâmetro. Agora a gente tem um gotão aqui, que a gente vai enxergar simplesmente água com a mesma característica que a gente conhece. Continua sendo água límpida, isso é, se ela for límpida, né? Se a gente não tiver pego uma gotícula turva de água suja, barrenta. Mas vamos supor que não, isso aqui é uma água límpida mesmo. Então vai continuar sendo uma água bonitinha lá, translúcida, brilhante, com as mesmas características que a gente conhece. Mas ele fala que com essa ampliação a gente já vai conseguir enxergar alguns objetos boiando. São os paramécios. Alguns seres unicelulares aqui, que estão na ordem dos micrômetros. Então a gente pegou uma gota que está na ordem de milímetro. Quando a gente ampliou ela 2.000 vezes, objetos que estavam da ordem de micrômetros vão ficar visíveis, pequenininhos na nossa visão, para uma esfera de 1 metro, 1,2 metros, mas já chega a ser visível. Mas aí a gente pode ampliar essa gota mais 2.000 vezes. Então a gente pega essa gota aqui que tem um diâmetro de 1,2 metros, e aí eu estou corrigindo os dados do Feynman, e aí a gente pega esse 1,2 metros e multiplica por 2.000 de novo. 2 vezes 1,2 vai dar 2,4, com 1.000 vai dar 2.400, né? 2,4 vezes 1.000, 2.400. Alguém entrou aqui. Então, essa gota, depois de ampliado mais 2.000 vezes, ficará com 2.400 metros. 2,4 quilômetros de diâmetro. O Feynman fala que é 24 quilômetros, mas é por causa do erro inicial aqui, em falar que é 12 metros. Então a conta daqui para cá já está certa. É 12 metros, se fosse 12 metros, aqui daria 24 quilômetros, mas é 1,2 metros, aqui dá 2,4 quilômetros. Então agora temos uma gota com um diâmetro da ordem de quilômetros, um gotão gigante, que a gente não vai enxergar mais aquele aspecto de água translúcida que a gente conhece. Ela vai ser uma água diferente. Nessa água, nessa gota que ficou com 2,5 km de diâmetro, a gente vai enxergar um monte de pontinhos se movimentando de forma desordenada, como se fosse um enxame. Igual aquelas TV de tubão antiga, quando ficava fora do ar, que a gente via aquele chuvisco. Só que aqueles chuviscos, na verdade, mostravam pixels, que é até grande. Provavelmente a gente veria o que seria análogo aos pixels, menor ainda. O Feynman fala que é como se você estivesse vendo um estádio de longe e a arquibancada lotado de gente e você está vendo aquela multidão de pessoas bem pequenininhas e aquela multidão de pessoas se movimentando. Então é como se você estivesse vendo grãozinhos aglomerados se mexendo. Então a gente começaria a perceber esse aspecto granular. A gente já não ia ver a água mais como um contínuo translúcido. Já nessa dimensão. E aí a gente pega isso e amplia mais 250 vezes. Ampliando uma esfera que está 2,4 quilômetros de diâmetro, amplia isso mais 250 vezes.
Deixa eu fazer essa continha aqui para ver quanto que dá. 2,4 vezes 250 dá 600. Bom, dá 600 mesmo? É isso mesmo. 600 quilômetros. Essa seria o diâmetro dessa gotona agora, quando a gente fizesse a ampliação. E, segundo ele, mais ou menos o que a gente poderia enxergar é essa figura. É claro que a gota ia estar muito longe, a gente não ia conseguir enxergar as extremidades da gota. A extremidade da direita, a borda da direita e a borda da esquerda, se a gente estivesse olhando bem para o meio da gota, a borda da direita ia estar a 300 km de distância, a borda da esquerda ia estar a 300 km de distância. Em cima também ia estar a 300 km de distância, e embaixo. Então a gente ia estar vendo um lago gigantesco. Mas, na verdade, um mar. Não sei nem se tem lago de 300 km de distância. Sim, é um mar. Então, a gente ia conseguir enxergar essas estruturas que, segundo ele, é uma aproximação bem grande, é uma aproximação bem forçada. A gente não ia ter essa visão dessa forma, é uma aproximação. Isso aqui é um modelo que a gente chama de bola de bilhar. Então, a gente está aproximando o que seriam os átomos que compõem a molécula de água como sendo esferas com contorno bem nítido. Nós não teríamos essa visão de um contorno nítido das esferas atômicas que compõem o átomo. A gente nem sabe como que seria se a gente pudesse ver a olho nu um átomo. Já vimos em microscópio um átomo, mas não no microscópio óptico. A gente não conseguiu ver ainda oticamente um átomo. A gente viu indiretamente um átomo, e depois eu vou explicar para vocês os tipos de microscópio que permitiu a gente enxergar um átomo. Mas aqui seria as moléculas de água. Isso aqui está uma aproximação, porque a gente está vendo ainda por cima num plano bidimensional. Essas moléculas com certeza estariam num espaço tridimensional e não bidimensional. Então, por simplificação, a gente colocou todos os átomos aqui num plano. Então, em alguns momentos a gente viria, por exemplo, esse átomo branquinho aqui, que é o de hidrogênio, o átomo maior preto é o de oxigênio. A gente viria o átomo de hidrogênio passando para frente do átomo de oxigênio, esse átomo girando. Então, a gente colocou tudo no plano e a gente está vendo um sistema estático. Né? A gente viria esse sistema todo se movimentando e, na verdade, ele se movimentaria muito rápido. É claro que dependeria da temperatura, mas provavelmente num líquido, não sei se a gente conseguiria acompanhar o movimento de uma única molécula por causa da velocidade da agitação que esse sistema teria. Se a gente ia conseguir olhar para uma molécula e acompanhar o que essa molécula está fazendo. Ou se o sistema ia se movimentar tão rápido que ia borrar e as moléculas iam trocar de lugar, a gente não ia conseguir acompanhar o que está acontecendo. Talvez ia virar um borrão na nossa visão. Mas uma foto, é como se isso aqui fosse uma foto de um instante. Não é uma aproximação ruim mostrar essas distâncias entre as moléculas, mais ou menos. Isso aqui seria um estado de líquido. E aí, a gente pode dizer que essa água, ela está numa certa temperatura, e o fato do conceito atômico, nos dando a ideia de qual é a constituição da matéria, permite a gente entender melhor do que é a temperatura. A temperatura é o que a gente ouve lá no ensino médio, que é o grau de agitação, né? O grau de agitação das moléculas. Isso não é definição de temperatura, mas é uma forma de entender o que a temperatura mede. A temperatura, ela é um parâmetro empírico inicialmente. Existe uma definição de temperatura, que é uma definição matemática. Mas existe também o que a gente chama de temperatura empírica. Empírico significa experimental, né? Aquela questão experimental, que é essa equação aqui. Essa equação também é uma equação empírica.
Lembra daquela discussão nossa de que existem duas formas de obter equações na física? Ou você faz experimentos e a partir dos dados experimentais você constrói uma equação. Aquela equação, então, ela foi ajustada para dar certo com o experimento. Então, ela é uma equação experimental. Ela foi construída a partir da observação dos dados experimentais. Ou a partir de uma teoria que já foi inicializada, você já tem uma equação inicial, você já tem alguns postulados iniciais, você começa a desenvolver alguns cálculos que te levam a novas equações. E aí a gente chama esse método onde você obtém novas equações matematicamente. Essas equações não foram obtidas analisando dados experimentais, foram equações que foram provadas matematicamente. E aí elas têm a diferença de que elas precisam ainda ser provadas experimentalmente. Equações empíricas, como elas já foram construídas por dados experimentais, meio que elas já foram provadas, porque elas foram construídas a partir dos dados experimentais. Então, os dados já são um fato experimental e a equação foi construída para se adequar àquele fato experimental. Então, a equação ela já traduz a realidade. Então, é uma equação empírica. Quando a gente parte de contas matemáticas e vai desenvolvendo as contas e mostra matematicamente que você consegue escrever uma nova equação, a matemática não prova que aquela equação lá consegue traduzir a realidade. Você precisa mostrar experimentalmente que a previsão daquela equação vai acontecer na realidade. Então, quando a gente desenvolve uma equação somente matematicamente, a gente fala que aquela equação ela foi obtida por primeiros princípios. Ela foi obtida matematicamente a partir de outras equações que são mais fundamentais. Então, a gente usou outras equações que já foram provadas para deduzir uma equação nova. E aí aquela equação ainda precisa ser provada. Ou a gente obteve a equação experimentalmente. Então, equações empíricas ou equações que foram obtidas a partir de primeiros princípios. Essa é uma equação empírica. A gente não prova ela matematicamente. Ela já foi obtida por ajustes com dados experimentais. O que essa equação fala? Primeiro, que existe a temperatura, mas a gente precisa definir a temperatura. Mas depois eu vou voltar para o que essa equação fala. Temperatura é um parâmetro empírico, é uma definição experimental, inicialmente. Inicialmente, temperatura não é uma coisa confusa de você definir. Por quê? Porque temperatura está relacionado somente com a comparação de um comportamento físico. Antes de conseguirem definir temperatura matematicamente, e mesmo a definição matemática não ajuda muito a gente entender o que é temperatura, mas a temperatura empírica. O que é a temperatura empírica? Você tem um objeto, a gente sempre desenha um quadrado, né? Por quê? Porque o quadrado é fácil de desenhar. Mas, sei lá, isso aqui vai ser, na verdade, em vez de ser um simples quadrado, vai ser um recipiente que tem uma substância líquida. Pronto. Mais real isso. Então, você tem um líquido aqui. E você tem um outro objeto, um outro recipiente que tem um outro líquido. Esse líquido, ele está numa temperatura, esse líquido está em outra temperatura. Como que a gente sabe? O que significa temperatura para eu poder afirmar que um líquido está numa temperatura, outro líquido está em outra? Primeiro, a definição de temperatura, ela era muito de nosso tato. Temperatura não era uma definição científica quando o conceito de temperatura surgiu. O conceito de temperatura é um parâmetro de sensação nossa. Então, a pessoa vem aqui e coloca a mão aqui dentro, é a mão de um ET, né, pelo jeito. E aí sente o que a gente chama de sensação de quente. Então, essa substância aqui estava quente. E aí depois coloca a mão aqui dentro e sente a sensação do que a gente chama de frio. Então, essa substância estava
gelada. Tem aqui uns cubinhos de gelo para ilustrar isso, para ninguém duvidar. Então, beleza. Veio a definição, as palavras que descrevem as nossas sensações a respeito de calor, frio, quente, e temperatura, então, é um conceito para definir a nossa sensação térmica, sensação de calor ou de temperatura quente ou de gelado, ou de frio. Então, não era um conceito científico inicialmente. Como que a gente torna isso um conceito científico mensurável? Descobriram que dá para construir termômetro. Então a gente vem, coloca um termômetro aqui. E o que é um termômetro? Descobriram que objetos em temperaturas diferentes, inicialmente, como que a gente sabe que está em temperatura diferente, você pode ir lá e tocar. Você toca e a sua sensação térmica de calor, eu estou usando o termo calor aqui na forma assim, do senso comum, né? Não é o termo físico, mas é a nossa sensação de quente ou frio. Você vai lá e toca, sente que está quente. Aí você vai lá e toca em outro objeto, sente que está frio. Então, inicialmente a gente poderia falar isso. E quando a gente percebe que objetos que antes estavam numa temperatura e depois mudou de temperatura, sofre dilatação. Então, a gente primeiro descobriu a relação entre dilatação e temperatura. Isso permitiu a gente construir termômetros. Então, termômetro de álcool ou termômetro de mercúrio, vamos falar, por exemplo, termômetro de mercúrio. O objeto aqui está quente, então a gente constrói o termômetro e a gente associa a dilatação da coluna de mercúrio com temperatura. O que se tornou a temperatura? A temperatura se tornou um parâmetro que é mensurável pelo deslocamento da coluna de mercúrio. A temperatura continua sem uma definição mais clara. A temperatura não tem uma definição do que ela é. Sabe, a temperatura é isso, isso e isso. E a gente entende o conceito de temperatura só pela frase que define ela. A definição de temperatura aqui está relacionada com como a gente consegue medir a temperatura. Então a gente vem aqui, põe o termômetro, a coluna de mercúrio, ela se dilata porque essa substância aqui está quente, e ela dilatou até essa altura. Se a gente vai em uma outra substância, eu tenho uma massa, sei lá, uma massa de pão, uma massa de alguma receita culinária aí, e eu vou e enfio o termômetro lá nela. Aqui está o termômetro, e a coluna de mercúrio sobe até a mesma altura que subiu quando estava dentro desse líquido. A gente usa isso para definir que os dois estão na mesma temperatura. A gente usa o termômetro para definir que quando a coluna de mercúrio dilata exatamente o mesmo tanto, é porque os objetos estão na mesma temperatura. E aí, quando a gente coloca o termômetro dentro desse recipiente que está gelado, o mercúrio retrai e ele está numa temperatura menor, porque a gente mede uma dilatação menor. A coluna de mercúrio não tem a mesma dilatação desse primeiro caso aqui. Ela se dilatou menos. E aí, como experimentalmente a gente descobriu que os objetos, quanto numa temperatura maior, mais ele dilata, como assim temperatura maior? A nossa sensação de quente aumenta. Então, objetos que estão com a nossa sensação de quente maior, eles estão com a dilatação maior também. Então, a gente definiu que objetos mais quentes dilatam mais, objetos mais frios dilatam menos. E a gente fala que a temperatura está associada com o objeto estar mais quente ou mais frio. E a gente diz que a temperatura é um parâmetro que a gente associa com a dilatação do objeto que a gente está usando como instrumento de medida.
Então, o nosso instrumento de medida é o termômetro de mercúrio, onde a coluna de mercúrio informa para a gente qual é a temperatura. Sempre que a coluna de mercúrio dilatar para um certo valor, a gente fala que qualquer objeto que entrou em contato com o termômetro e fez a coluna dilatar sempre para essa mesma altura, é porque todo objeto que fazer a coluna vir para essa altura, ele está na mesma temperatura. Um objeto que fazer a coluna vir para essa altura está numa temperatura X, que a gente vem cá e chama de, sei lá, 70 graus Celsius. Que valor que é esse de temperatura? É um valor que a gente tem que definir. Ah, mas qual que é a definição mais correta? A princípio, não existia definição mais correta. Existia a definição que for mais conveniente. É isso que a gente aprendeu no ensino médio, sobre você criar uma escala de temperatura. Você cria a escala que você quiser. A escala Celsius é aquela em que eles usaram como parâmetro. Você sempre tem que usar dois valores como referência, que no caso da escala Celsius usou o 0 como ponto de fusão da água, do gelo, e o 100 como ponto de ebulição da água. Pronto, chamou de 0 e de 100, mas podia ter chamado de 100 o ponto de fusão e 1000 o ponto de ebulição? Podia. O que define isso? Nada. É mera convenção. Não existe, a princípio, um argumento do porquê que é melhor usar um número e não outro. Mas, até que veio Kelvin. Kelvin é um cara. E ele sim chegou escala de temperatura que fazia sentido, que não era uma mera convenção. Ele fez alguns experimentos, e baseado nos experimentos, ele viu que, e agora eu não lembro para explicar para vocês, mas ele viu que algumas formas de colocar os objetos para esfriar, ele via que se a gente extrapolasse o gráfico do esfriamento, da diminuição aqui a temperatura, por exemplo, temperatura em função do não lembro o que, se você for diminuindo a temperatura, todos esses gráficos tendem a cruzar, tendem a coincidir num mesmo ponto. E aí vocês vão ter que estudar quando chegarem lá em Física 2, como que é esse experimento mesmo, que eu não lembro. Então ele chegou numa conclusão que permitia a gente definir uma escala de temperatura mais adequada, que estava associado a esses gráficos aqui, eles coincidirem em um estado termodinâmico específico, que permitia a gente definir o que ficou conhecido como escala Kelvin, e a escala Kelvin tinha aquele número de 273 estar associado com o que é o nosso 0 Celsius, porque 273 sendo 0 Celsius é porque o 0 Kelvin representava o que seria a ausência de movimento. Então, existe um significado para o Kelvin. O que é o 0 Kelvin? O 0 Celsius é uma convenção qualquer. A gente convencionou que o 0 Celsius é o ponto de fusão do gelo, mas poderia ser qualquer outra coisa. A gente poderia convencionar qualquer outro número ou colocar o 0 em qualquer outro estado da água. Ou nem ser a água, a gente poderia usar outra substância. Mas o 0 Kelvin não. O 0 Kelvin, ele tinha um significado mais consistente para qualquer substância, e ele tinha um significado físico. Ele significava que o grau de agitação das moléculas iria cessar completamente. E aí esse aqui se tornou a referência padrão de unidade de medida para fazer cálculos na física, usar o Kelvin. Mas qual que é a conclusão que eu quero chegar com vocês? O que é temperatura? Inicialmente, temperatura não é simplesmente o grau de agitação da molécula. Temperatura, a temperatura empírica, porque existe a definição matemática de temperatura que eu vou deixar para quando vocês verem a aula de termodinâmica. Mas a definição empírica de temperatura é um número que você convenciona que está associado com um instrumento de medida. Você associa um número, que você vai chamar de temperatura,
com o grau de dilatação de uma substância. Então, você vê o quanto que aquela substância dilata em função do aquecimento dela, da temperatura em que ela se encontra, e aí, para cada grau de dilatação, você associa um número. Esse número é a temperatura. Pronto. E o que essa temperatura significa? Essa temperatura só vai servir de referência para você saber que quanto maior o número dela, mais quente a substância está. Então, temperatura é um parâmetro que está associado com o grau de agitação, porque quanto mais agitado as partículas estão no meio, mais quente está a substância, maior é a temperatura. Mas a temperatura não é o grau de agitação, não é uma medida do grau de agitação. A temperatura é um parâmetro aleatório que você pode convencionar, definir do jeito que for mais conveniente, mas você pode definir da forma mais aleatória possível. Tá? Existem 1001 formas aleatórias de definir temperatura, só que você define um número associado com um termômetro. De tal forma que, quando você criar uma escala de números nesse termômetro, aí você pode usar esse termômetro para medir outras coisas. E aí aquela dilatação que acontece no termômetro, você vai poder associar a dilatação com os números que você gravou nele. E aí você vai comparar como que essa coluna de mercúrio ou de álcool ou qualquer outra substância que você usou, ou qualquer outra forma de medir a temperatura, como que esse número é obtido para outras substâncias e comparar se a temperatura é a mesma. Então, a temperatura é só uma forma de definir um número para comparar se esse número é o mesmo em outras substâncias ou quão diferente esse número vai ser em substâncias diferentes. Eu medi a temperatura, ou seja, eu medi um número que eu defini numa substância devido à dilatação, mas quando eu mudei de substância, eu vi que a dilatação deu diferente, deu maior. E esse número deu tantas vezes maior. Então, eu tenho uma referência para saber o quanto a temperatura pode ter aumentado. Mas aquele número não está te dando exatamente o grau de agitação. Ele só é associado ao grau de agitação. Se não, o fato da gente poder definir a temperatura de formas diferentes, a gente estaria falando que o grau de agitação muda. Mas se você pegar uma substância que está numa temperatura fixa, você pega um termômetro que está em escala Celsius, você mede, a temperatura está a 25 graus. 25 é o grau de agitação. Mas você pega uma temperatura que está em Fahrenheit e dá lá uma outra leitura que eu não lembro como é que faz a conversão de Celsius para Fahrenheit, mas vamos dizer que enquanto o Celsius dá 25, Fahrenheit dá 170. Mas se 25 é o grau de agitação, 170 é o quê? É grau de agitação também? Se 25 é grau de agitação, 170, obviamente, é um número maior que deveria indicar um grau de agitação maior, mas não, indica a mesma temperatura. Então, ele é, dependendo da escala, ele é só um número que está servindo de referência para a gente falar se a temperatura está aumentando ou não. É só somar 32, né? Então 25 seria 57. Valeu. Então, beleza. O grau de agitação das partículas que compõem a substância. A visão da constituição atômica da matéria permite a gente entender bem, não é entender bem, mas ter uma noção do que a temperatura significa. Porque aumentar a temperatura significa aumentar a velocidade. As partículas estão se movimentando, né? Imagina que elas se movimentam lentamente. Essa esfera aqui, com as orelhinhas de Mickey andando juntas, né? As brancas e as pretas não se descolam. Sempre o trio branco, branco, preto está andando junto. Então, a molécula, ela anda com uma certa velocidade, colide, muda de direção. Se você vê essas moléculas se movimentando numa certa velocidade, você fala, tem uma certa temperatura. Se você vê elas movimentando mais rápido, a temperatura significa que está maior. Então, a temperatura indica que as moléculas estão se movimentando com a velocidade menor ou maior. Só que o número
que a temperatura representa não está associado diretamente à velocidade. Só dá a noção de que a velocidade é maior do que outra substância que você está comparando a temperatura. A temperatura daquela substância é menor. Então, as moléculas que compõem ela estão menos agitadas, estão se movimentando com uma velocidade menor. Mas não te permite descobrir com que velocidade elas estão se movimentando só por saber a temperatura. Agora, matematicamente, se você definir o Kelvin, dá para ter uma noção, porque o Kelvin é um parâmetro que tem um significado físico mais consistente. Mas a gente não vai discutir isso. Mas aí, imagina que você aumenta a velocidade, ou seja, aumenta a temperatura. A gente vem aqui, põe uma chama aqui embaixo, põe um foguinho aqui, ó, aquece essa panela que tem essa água com essas moléculas gigantes que a gente está conseguindo enxergar, porque a gente ampliou isso aqui 1 milhão de vezes, ampliou 2.000, depois ampliou 2.000, depois ampliou 250 vezes. Isso aí é uma ampliação de 1 milhão de vezes. É uma ampliação de 1 milhão de vezes? É mais, né? Então a gente tem uma noção do que é a dilatação também. A gente consegue explicar por que os objetos dilatam quando aumenta a temperatura. É igual quando a gente estava lá no ensino médio, aqueles meninos retardados que estavam na hora do intervalo e ia todo mundo brincar de vaca-pari no quadro. Todo mundo encostava lá na parede e tipo, vamos brincar de vaca-pari, fazia aquela fila de menino ombro com ombro e começava todo mundo se espremer, né? Até não caber mais ninguém naquela parede idiota. Minha namorada falando aqui, parede idiota. E alguém ser cuspido do negócio. Imagina todo mundo coladinho, paradinho. Tá todo mundo ombro a ombro colado, mas tá todo mundo quieto. Beleza. Você consegue fazer uma fila pequena. A fila vai ter, sei lá, uma fila de 10 pessoas, vai ter lá seus 5 metros de comprimento. Né? Cada pessoa está ocupando meio metro ombro a ombro. E aí você tá lá, as pessoas coladinhas e paradinhas. Agora, solta um monte de aranha no chão. Tem gente que talvez não importa, né? Mas um monte de rato no chão. E aí aquelas pessoas mais sensíveis saem desesperado, correndo. Mas aí tá todo mundo colado ombro a ombro, você tem que empurrar o outro, e aí você não consegue manter aquele distância de 5 metros. Se você for olhar a ponta daquela fila de um lado e a ponta do outro que tinha 5 metros, esse tamanho vai aumentar, porque as pessoas vão se agitar, vão começar a se movimentar numa velocidade maior, vão empurrar umas às outras e elas vão querer espaço, porque elas vão querer que a pessoa saia da frente. Então, a dilatação é a molécula uma empurrando a outra, querendo mais espaço para se movimentar, porque elas estão se movimentando de forma mais agitada, com a velocidade maior. Então, elas se empurrando, elas vão ganhando espaço, vão abrindo, ampliando o espaço que todo o grupo ocupa, porque quem está mais interno vai empurrando quem está mais nas extremidades, quem está mais fora. E esse é o processo de dilatação que também pode ser explicado pelo conceito de que tudo é constituído por partículas minúsculas, tudo é constituído por átomo. E a gente tem o que a gente chama de transição de fase. Bom, entender exatamente quando é que acontece a transição de fase é uma coisa mais complicada. No caso da água, acontece exatamente a 100 graus Celsius. Mas significa que a agitação é tão grande que a distância entre as partículas aumenta muito e você deixa de enxergar a água com aquele aspecto translúcido que você consegue pegar ela, consegue sentir ela no toque. As partículas, as moléculas que compõem ela ficam tão distantes que ela fica com aquele aspecto intangível e vira um gás. Ela vira um vaporzinho. E aí a gente tem um quadro com uma ilustração, onde o Feynman chama a atenção de que nessa ilustração as moléculas de água no vapor, na verdade, estão mais longe do que essa ilustração aí dá a entender.
A gente, por sorte, tirou uma foto que aparece 2 moléculas e meia, 2 moléculas e um pedaço. Mas, em geral, em relação a essa imagem aqui, as moléculas estão bem próximas. Mas quando faz com que entre no estado de vapor e elas fiquem realmente distantes, e no estado de vapor, elas ficam mais distantes do que parece nessa foto, e o mais provável é que se a gente tirasse uma foto desse quadro, não aparecesse nenhuma molécula, porque elas estariam ainda mais distantes. A gente teria que ir andando com a câmera, com esse quadro, até pegar uma molécula sozinha, mas por sorte a gente pegou 2 moléculas e meia. E aí a gente tem esse estado onde as moléculas ainda interagem umas com as outras, mas de forma bem mais fraca por causa da distância. E aí a gente tem essa noção de como que os átomos interagem, por causa daquele conceito que o Feynman disse que gostaria de deixar para a posteridade, de que a matéria é constituída de átomos que estão sempre em movimento, nunca estão parados exatamente. Eles sempre são átomos, sempre não, são átomos que se atraem umas às outras quando estão a certa distância, mas que se estão muito perto, se você tende a comprimir eles muito, eles começam a se repelir. Isso explica por que que a água é um líquido incompressível, porque as moléculas já estão muito próximas e se você tentar comprimir mais, elas vão se repelir com muita força, mas que o vapor, ele se mantém ainda, ele não se perde completamente, porque as moléculas tendem a se atrair. Então você tende a ter no ar uma massa que se sustenta, né? Você tende a ter o vapor de água aí no ar, tanto é que a gente vê lá no ensino médio, a gente já sabe que para qualquer gás, 1 mol de um gás, em considerações normais de temperatura e pressão, aquele gás ocupa 22,4 litros, né, no espaço. Ele se equilibra quando ele se expande até 22,4 litros. No espaço, a uma temperatura de 1 atm. Temperatura não, pressão de 1 atm, temperatura de 25 graus Celsius. Seria as condições normais de temperatura e pressão. Então a gente poderia pensar que o gás estaria se expandindo ainda mais até se desfazer completamente. Não, mas eles se atraem um pouco, então a massa gasosa ele tende a se sustentar. E a gente pode continuar analisando o comportamento previsto por essa equação aqui. PV igual a nRT. Vamos analisar agora esse sistema, onde a gente tem um recipiente com um êmbolo e o gás lá dentro. A gente pode imaginar que esse gás é o vapor de água. E aí a gente vai simplificar agora a nossa visão da molécula de água. Em vez de ser as cabecinhas de Mickey, né, a carinha aqui com 2 orelhas, a gente pode imaginar que a molécula, que é composta de 3 átomos, a gente vai visualizar ela como só um pontinho, uma partícula. A gente pode simplificar a nossa visualização, porque não precisamos considerar as especificidades da estrutura aí. A gente só quer entender que uma molécula bem pequenininha, ela vai se movimentar nesse espaço que é gigantesco, comparado com o tamanho da molécula, desse recipiente, e vai colidir com as paredes do recipiente. Então a gente pode desprezar as dimensões da molécula. Por que num sistema que está fechado, né, que está um recipiente fechado, com um volume específico, esse V aqui, um V específico, e numa temperatura específica, não era para apagar, e uma certa quantidade, né? Esse N representa um número de mols que tem dentro daquele recipiente. Então, esse N aqui, a princípio, não importa. Deixa ele lá. Vamos supor que tem 1 mol. Esse N aqui vai ser 1. Está numa temperatura específica, fixa, e está num volume específico, fixo. Por que que existe uma pressão nas paredes do recipiente? Porque as moléculas não ficam paradas. Lembra do conceito atômico que o Feynman, das características do átomo que o Feynman quis deixar na frase dele para a posteridade. O átomo é uma estrutura que está em perpétuo movimento e está parado. Então, ele está sempre em movimento com uma certa velocidade aqui. O que significa pressão? A pressão significa a força que cada partícula faz nas paredes no momento em que ele colide. Então, ele vem aqui, colide e rebate. A gente pode falar que essas colisões são 100% elásticas. Vocês lembram o que significa colisão elástica?
ou colisão inelástica? Só estou olhando aqui para conferir se tem alguma coisa no chat, porque de repente vocês escrevem e o que eu estou vendo, o que vocês estão vendo aí é o que está na minha tela, então é o que eu vejo. Quando eu venho para cá, eu deixo de ver aquele chat, tá? Então eu não sei se vocês colocaram alguma coisa no chat ou não. Então, vocês entendem mais ou menos, lembram o que é uma colisão elástica e uma colisão inelástica? Alguém ligou o microfone aí. Estou ouvindo ruídos. Fui eu, mas aí eu desliguei. Ah, tá. A colisão elástica é quando a gente fala que na colisão a energia do movimento ela foi completamente convertida em energia elástica na deformação, e essa energia pode ser 100% convertida em movimento de novo. Por exemplo, uma parede e a gente tem uma mola. A mola está aqui. E aí a gente arremessa uma bolinha. Essa bolinha é arremessada contra essa mola. Se essa mola, a gente pode dizer que ela vai permitir que essa bolinha sofra uma colisão 100% elástica, significa que quando a bolinha entrar em contato com a mola e comprimir a mola, e aqui está a bolinha, é porque toda a energia cinética da bolinha converteu-se em energia potencial elástica na mola. E aí, agora a velocidade da bolinha, nesse instante em que contrai completamente a mola, é zero. Então a bolinha vai sendo freada desse ponto aqui, ela vai comprimindo a mola, comprimindo, até que ela para. Quando ela para, ela comprimiu completamente a mola, e a mola está com toda a energia que a bolinha tinha quando estava em movimento, está com essa energia armazenada na mola. E agora essa energia vai ser completamente utilizada no arremesso que a mola vai fazer da bolinha. E vai arremessar a bolinha de volta. Se ela arremessar a bolinha de volta com a velocidade, com o mesmo módulo que ela tinha antes, ela inverteu o sentido. Agora o sentido da velocidade é para a esquerda, enquanto era para a direita. Mas não importa, porque a energia cinética, ela é velocidade ao quadrado, né? Energia não é vetor. Energia é um escalar, e a energia cinética é mv² sobre 2. Qualquer vetor, quando você eleva ao quadrado, ele deixa de ser um vetor. Então é só o módulo do vetor que entra aqui. Ó. É só o módulo da velocidade. A direção e o sentido não importa na hora de calcular a energia. Então, se a bolinha tinha um módulo de velocidade para a direita, e quando ela volta com o mesmo módulo de velocidade para a esquerda, significa que essa mola devolveu 100% da energia para a bolinha. E a bolinha volta com a mesma energia cinética que ela tinha antes. Isso no mundo macroscópico não existe. É impossível essa mola devolver 100% da energia para a bolinha. Então a bolinha sempre vai ser arremessada de volta pela mola com a velocidade um pouquinho menor. Essa velocidade final vai ser um pouquinho menor do que a velocidade inicial, e essa é a velocidade inicial. Por quê? Porque, por exemplo, esse aqui é a posição que a mola está quando ela está relaxada, essa posição aqui. Se a gente contrair a mola, comprimir ela, você fornece energia. Mas se você esticar a mola para cá, você também fornece energia. Quando a mola está no início de empurrar a bolinha está aqui. A bolinha ainda não desencostou da mola, ainda não perdeu o contato da mola. A mola está ganhando velocidade no sentido de se distender, e enquanto a mola está se distendendo, ela está empurrando a bolinha, e está dando velocidade para a bolinha. Mas ao mesmo tempo que ela está dando velocidade para a bolinha, a própria mola está ganhando velocidade.
a mola também está ganhando velocidade no sentido em que ela está se esticando, no sentido em que ela está voltando do estado de comprimida, que é esse estado, para o estado de relaxada. Só que vocês conseguem imaginar que a mola não vai fazer isso. A mola não faz, ela não estica, ela não vai fazer isso, ela não estava num estado comprimido e ela vai fazer isso. E rapidamente ela tende a se sair do estado comprimido e quando ela chegar nesse ponto aqui, ela para abruptamente. Vocês não imaginam isso acontecendo, né? O que vocês imaginam? Que como a mola vai ganhando velocidade, quando chega nesse ponto, ela passa direto e começa a esticar. E aí ela vai esticando e vai perdendo velocidade, ela vai perdendo velocidade, porque à medida que ela vai esticando, ela vai sendo puxada de volta. E aí ela começa um movimento de vai e vem, ela começa a balançar aqui, ó. Então, o que a gente imagina que acontece é que se você comprimir a mola com o dedo e soltar, ela vai, num supetão, ganhar velocidade e ao invés dela parar naquele estado em que ela fica relaxada, ela passa direto, se estica, volta, contrai, passa direto, se estica, volta, contrai e fica oscilando, perdendo energia até que uma hora ela estabiliza e volta a ficar paradinha nessa posição. O fato de que ela fica oscilando significa que ela precisa de energia para ficar oscilando. Então, quando a mola chega nessa posição aqui, que seria a posição inicial dela relaxada, ela empurra a bolinha. Só que quando a bolinha vai, a mola não para, a mola continua o movimento dela. A bolinha vai para frente, a bolinha vai estar aqui mais para frente, só que a mola também vai. A mola também vai continuar indo para frente junto com a bolinha. Aí quando a bolinha se desencostar da mola e for para frente sozinha, a mola vai estar além da posição de equilíbrio. A mola vai estar esse tanto esticada. Esse tanto esticada indica que tem um pouco de energia potencial elástica armazenada, porque quando você estica a mola, também armazena energia. Então, parte da energia cinética inicial da bolinha vai voltar na forma de energia cinética para a bolinha, mas parte vai precisar ficar aqui, ó, armazenada na forma de energia potencial, porque a mola ela vai se esticar além da conta quando ela for empurrar a bolinha. E aí ela se estica, volta, comprime, volta, estica, volta, comprime, tende a ficar num sistema conservativo, só que como tem dissipações, ela vai perdendo energia, vai oscilando, 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 até que equilibra. E fica estável nessa posição inicial. Então, macroscopicamente falando, não existe um sistema de colisão elástica 100%. Mas o que seria, se não é uma mola, o que seria uma colisão elástica da bolinha, que a gente pode fazer analogia com a molécula, com a parede? Uma bolinha, mesmo que seja uma bolinha bem rígida, imaginem uma bolinha de rolamento, uma esfera de aço de rolamento. Se você taca ela no chão e ela dá um leve kick, é porque na hora que ela bate no chão, você comprime os átomos. Os átomos da superfície que compõem a bolinha você aproxima um átomo do outro. É aquele processo de... Quando você dilata porque aumenta a temperatura, o átomo que estava numa certa distância, ele aumenta a distância, por isso que o material como um todo dilata, né? Se você esfria, ele diminui a distância de novo, ele volta a ficar mais perto. Aqui você está diminuindo a distância entre os átomos na marra, porque você está aplicando uma força mecânica, e não porque está diminuindo a temperatura. Então você vai gerar um amassado na bolinha nesse ponto, porque você está aproximando os átomos. Eu ouvi um barulhinho que deve ser de chat, daqui a pouco eu vou olhar o que escreveram no chat, deixa eu só terminar esse raciocínio aqui. Então, vai começar a ter um empilhamento de átomos aqui. Os átomos dessa extremidade, até que provavelmente eles não vão sofrer essa tensão, eles vão estar na distância normal,
Deixa eu desenhar isso aqui melhor. Átomo, 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 átomo. Todo mundo numa distância mais ou menos razoável. Aqui, as distâncias vão começar a diminuir, e os átomos vão começar a ser comprimidos uns contra os outros. E aí, o formato da esfera vai ser mais ou menos essa. Não, ficou ruim. Do lado de cá é mais ou menos esférico, e do lado de cá ele sofre um achatamento. Aqui ele sofre um achatamento. E aqui continua esférico. O que significa comprimir os átomos? Significa que um átomo e o outro átomo, a ligação entre eles vai fazer o papel da molinha. É como se fosse essa mola aqui na parede. Você comprime o átomo, é como se tivesse uma molinha entre os átomos. Quando você comprime o átomo, você está apertando uma molinha, um átomo contra o outro, você está apertando a molinha, e essa molinha que não está na parede, igual esse meu exemplo inicial, mas está dentro da esfera, nas ligações atômicas, essa molinha que vai depois se distender, fazendo um átomo empurrar o outro e fazendo a esfera ser empurrada da parede, fazendo a esfera quicar, inicialmente. Colisão inelástica é um tipo de colisão na qual a energia cinética do sistema não é conservada. Exato. Então, quando volta, tipo, agora eu vou apagar essa rabisqueira toda minha aqui. Ô, Branquinho, isso não é a Sim. mesma situação das 3 moedas lá? Quando você tem uma moeda fixa, você encosta uma segunda moeda nela e você vem com uma terceira moeda em movimento, ela empurra essa energia inelástica, não é justamente aquela que é transferida para a terceira moeda que entra em movimento? Sim, sim. Uhum. Exatamente isso. Energia transferida em movimento. Ou o pêndulo de Newton, que é a mesma coisa, né? Isso também, o pêndulo de Newton, aquela sequência de bolinhas, né? A mesma coisa. Isso. Quando uma moeda bate aqui, ele comprime os átomos desse lado da moeda e essa compressão vai sendo transferida átomo a átomo, até que ela chega na outra extremidade da moeda e as molinhas, tipo um átomo, esses dois átomos daqui, nessa moeda do meio, ela vira como se fosse uma molinha que empurra essa terceira moeda para a direita. É a compressão mecânica da matéria, só que isso está acontecendo no nível atômico. Exato, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Agora te pergunto, como que é uma colisão de um átomo sozinho na parede? Porque aqui não tem dois átomos. Eu falei de um objeto macroscópico, uma bolinha cheio de átomos, e esses átomos você pode entender as ligações como sendo molinhas. E aí a colisão faz com que um átomo seja comprimido contra outro, e a repulsão vai funcionar como mola que vai depois do processo de colisão, vai fazer com que surja um kick, com que repila o objeto de volta. Mas um efeito eletromagnético. Seria um efeito eletromagnético. Aqui, a repulsão, se for um único átomo, a repulsão vai ser com os átomos da parede do recipiente, né? Você tende a ter uma colisão, mas aí você tende a aproximar demais esse átomo do átomo da parede, e aí é como se fosse, literalmente, aquele sistema em que eu coloquei uma molinha aqui na parede e a bolinha vai bater na bolinha. A bolinha vai bater na mola. Só que essa mola vai ser a interação eletromagnética entre esse átomo e esse átomo. Aí ele chega, comprime átomo com átomo e depois é repelido de volta. Exatamente isso, é a interação eletromagnética. Mas é isso aí, Simon. Se tem uma colisão e volta com a mesma velocidade, ou seja, a energia cinética é conservada, é elástica. Se ele bate, ele volta com energia menor, porque parte da energia ficou na parede, por exemplo, ou foi gasta, convertida em outra forma de energia, mas não voltou completamente na forma de energia cinética do objeto que bateu e voltou,
Não, ela não é completamente elástica, ela é inelástica. Mas pode não ser completamente inelástica também. Uma colisão completamente inelástica é quando a colisão ocorre e não ocorre uma volta do objeto. O objeto não quica. Ele não vai quicar com velocidade menor, ele simplesmente não quica, ele pode bater e grudar. Você joga um slime, uma amoeba na parede. Ela bate, ela esparrama e prega. Pronto, aquilo lá é completamente inelástico. A energia da velocidade, ela vai ser gasta para deformar e espalhar a moeba na parede. Não vai ser usada para fazer um kick e colidir e fazer a moeba quicar de volta, por exemplo. Mas colocar uma bolinha, por exemplo, de gude numa mola e ela voltar, aí ela já é elástica, né? Que vai ter a velocidade que ela vai e vai voltar. Aí já Sim. vai ter a energia cinética, não vai ser conservada, ela vai voltar junto com a energia potencial. Ela vai voltar, ela bate e volta, então tem energia cinética. Ela só não é 100% elástica, porque ela não vai voltar com a mesma velocidade que você mandou. Ela bate e volta um pouquinho mais lento. Se ela volta um pouquinho mais lento, é porque ela perdeu um pouco da energia com que ela foi. Mas, no final das contas, a discussão toda sobre colisão elástica e inelástica é para dizer que, nesse caso aqui, as colisões, elas são... Poxa, difícil, hein? Eu queria instigar vocês, desafiar vocês a pensar se as colisões das moléculas ou de um único átomo de um gás aqui dentro, colidindo com as paredes do recipiente, poderiam ser colisões 100% elásticas. Será que é uma colisão de um átomo pode ser uma colisão 100% elástica? Ué, se ela bater no recipiente, ela volta, né? Ela não vai ser inelástica, porque se fosse inelástica, ela ia bater no recipiente, ela ia ficar presa aí, ó. Ela vai bater no recipiente e vai Sim. voltar. E bate. Mas ela é 100% elástica, ou seja, quando 100%. ela bater, ela vai voltar exatamente com a mesma velocidade, ou cada vez que ela bate, ela vai perder, por exemplo, 1% de energia? Ela vai perder Ou energia. 0,1% de energia? Que vai bater uma vez, vai vir uma velocidade. Ela vai perdendo. Ela não vai ser 100%, não. Porque se ela bater uma vez, a velocidade vai diminuir. Aí ela vai bater de novo. Vai diminuir a velocidade até chegar a um ponto que ela vai bater e não vai ter velocidade mais. Será? Será? Ou se, Quer não, dizer que... ou se você acabar batendo da vida aí na parede, ela vai ter velocidade, mas sempre com a velocidade menor, né? Olha só o tanto que é interessante a ideia do Feynman, do conceito atômico. Dizer que uma frase, que é o conceito atômico, pode te ajudar a entender um comportamento da matéria. Imagina o seguinte, a gente acabou de discutir que temperatura está associado com grau de agitação das moléculas, né? O que a gente descobriria experimentalmente? Que quando a gente põe em contato um objeto frio com um objeto quente, a temperatura do objeto mais quente diminui e a temperatura do objeto mais frio aumenta até que os dois entrem em equilíbrio. A gente percebe isso experimentalmente, correto? Tipo, um objeto frio e um objeto quente. O objeto quente é a caneta. Quando a gente põe em contato, o que acontece com a caneta? Esfria. O que acontece com o objeto frio, que é o celular? Aumenta a temperatura, ele aquece. Até que os dois chegam numa mesma temperatura e para de esfriar a caneta, para de aquecer o celular. Quando você coloca em contato dois objetos de mesma temperatura, eles ficam lá inalteradas a temperatura. Um não faz o outro aumentar a temperatura, nem o outro faz um diminuir a temperatura, se eles tiverem a mesma temperatura. Se eles tiverem temperaturas diferentes, quando você põe o contato promove a variação de temperatura dos dois até que eles equilibram e eles chegam na mesma temperatura. Certo?
Então, quando a gente... Pode levar em conta, porque no caso, quando você pega um cubinho, lógico que você pega um cubinho de gelo, você pega e põe ele fora do congelador, né? Então, no caso, a temperatura aumenta e faz com que o gelo derrete, né? É o mesmo raciocínio, pode levar o mesmo raciocínio nesse quesito? Sim, o gelo vai derreter porque está aumentando a temperatura. E aumentar a temperatura vai fazer com que a agitação das moléculas faz com que eles não queiram ficar tão paradinho. Paradinho, eles querem ficar num estado sólido. Quando eles começam a ganhar movimento, eles querem desprender e querem cada um andar independente para um lado. E aí ele entra num estado líquido. Então seria isso mesmo. O mesmo pensamento, né? Mas o que eu quero chegar à conclusão aqui é o seguinte. O recipiente, esse é o recipiente. Ele é composto de átomos. E eles também têm agitação. Então, esses átomos também estão vibrando como é um sólido recipiente, eles têm uma velocidade de vibração, mas eles não têm uma liberdade de percorrer grandes distâncias igual uma molécula aqui, que ela anda, colide, desce, colide, sobe, e fica andando várias vezes dentro desse espaço vazio. Os átomos num sólido, eles vão só vibrar em torno de um ponto fixo. Mas, de qualquer forma, Simon, quando você fala assim, cada colisão que o átomo faz com a parede, ele perde energia. Então, a gente pode pensar assim, as colisões do átomo, do gás, dentro do recipiente com a parede, são inelásticas? Depende. A temperatura do recipiente é menor do que a temperatura do gás? Ou seja, a velocidade com que essa molécula anda no ar, aqui dentro desse espaço aberto, e a velocidade com que as moléculas vibram são diferentes? Porque aqui está, eu vou desenhar aqui a parede de cima, é um recorte aqui da parede de cima, isso que eu estou desenhando. A molécula está vibrando. Quando uma molécula do ar chega, na verdade, ela não vai encontrar uma parede imóvel, ela vai encontrar um átomo que também está se movimentando. Então, o que vai acontecer aqui é uma colisão entre duas partículas em movimento. Então, o que vai acontecer? Se acontecer de um átomo, que é o átomo do gás, vir com uma certa velocidade, e o átomo que constitui a parede aqui, ela está vibrando, e no instante em que ele está vibrando, ele descer com uma velocidade parecida, e vamos supor que eles têm massa parecida, isso também tem que ser levado em consideração. Tem massa parecida, e na hora que o átomo do gás está subindo, o átomo que constitui a parede do recipiente está descendo. Eles vão colidir, bateu aqui, ó. Eles vão colidir praticamente no instante em que coincide um estando indo de encontro com o outro. Então, na verdade, não é uma colisão do átomo do gás parado com a parede imóvel. Os dois estavam em movimento. Então, duas partículas de massa parecida, colidindo com um de encontro com o outro, com velocidades semelhantes, eles simplesmente voltam com velocidades que eles tinham antes. Então, o átomo do gás, ele praticamente não vai fornecer muito movimento para o átomo do recipiente, porque o átomo do recipiente estava numa posição que ele não permitiu absorver energia do átomo do gás. Mas vamos supor que a temperatura do recipiente seja menor do que a temperatura do gás. Se realmente a temperatura do recipiente for menor do que a temperatura do gás, então o que a gente vai ter é aqui a parede do recipiente. Enquanto os átomos estão vibrando com essa velocidade,
os átomos do recipiente estão vibrando com essa velocidade, é essa parede aqui de cima, ainda assim, da tampa da parte de cima. A molécula, ela vem com a velocidade alta contra esse átomo aqui, ó, da parede do recipiente. Só que esse átomo, ele vibra com uma velocidade relativamente pequena e a molécula do vapor avança sobre ele com a velocidade alta. O que significa? Que quando essa molécula colidir contra esse átomo, ele vai transferir uma quantidade de energia boa para esse átomo e vai fazer com que ele recue para cá com a velocidade até alta. E aí, esse átomo aqui, ele vai voltar com a velocidade menor, um V', menor do que essa velocidade. O que aconteceu? Se o átomo do recipiente ele vai sofrer um recuo com a velocidade maior do que a que ele tinha, e o átomo do gás ele vai voltar com a velocidade menor, significa que o gás está transferindo temperatura para o recipiente, porque o recipiente estava numa temperatura menor e o gás estava numa temperatura maior. Então, você pode entender como acontecem os processos de condução de calor. Os processos de condução de calor ocorrem devido a colisões. As colisões, elas transferem movimento. A colisão de uma partícula acontece transferindo velocidade para outra partícula, fazendo com que a partícula que levou o impacto ganhe velocidade. Se ela ganha velocidade, ela vai representar um sistema de temperatura maior. Deu para entender mais ou menos isso? O conceito atômico ajuda a gente a entender não só por que as partículas que ficam colidindo nas paredes do recipiente exercem uma pressão sobre ele, porque quando ele colide, ele empurra os átomos para fora do recipiente. Então fica empurrando esses átomos para fora, quer dizer que exerce uma pressão para fora. Mas você entende também que se o gás e o recipiente estão em temperaturas diferentes, como que é a condução de calor. Porque a colisão, na verdade, mesmo a nível atômico, não é 100% elástica. Se a nível atômico as colisões fossem 100% elásticas, não haveria condução de calor de um gás para um recipiente. Uma condução de temperatura. Porque tem que transferir energia dos átomos do gás para os átomos que compõem o recipiente. Os átomos do gás vão perdendo velocidade, os átomos do recipiente vão ganhando velocidade. Tranquilos? E aí, eu já passei do horário. Mas deu para entender tudo que a gente discutiu até agora? Tá de boa? O objetivo é, aula que vem, que não vai ter, na verdade, eu vou gravar. A gente não vai ter aula na terça-feira, tá? É dispensável. Por que é dispensável? Porque eu vou gravar a continuação dessa aula discutindo como que o conceito atômico... Então, eu quero que fique claro para vocês que toda essa discussão que eu faço é pegando os exemplos que o Feynman coloca de processos físicos de um gás confinado num recipiente gera pressão, vai fazer com que o êmbolo suba, tenha mudanças de estado físico. Se vocês leram, devem ter já lido nas aulas do Fabiano, vocês sabem o que o Feynman discute nesse capítulo. Eu vou discutir todos esses processos usando o conceito atômico para ajudar a entender. Para mostrar como que um modelo clareia muito a nossa visão quando a gente usa esse modelo para tentar explicar o fenômeno. Então, a ideia é essa, nesse capítulo. Então, como eu não dei aula na terça, eu vou gravar uma aula com a continuação do que a gente estava discutindo para disponibilizar para vocês no YouTube. E aí eu encerro o capítulo. E terça-feira não adianta ter aula, porque eu teria que introduzir um capítulo novo. Mas é introduzir um capítulo novo, um conteúdo novo, para encerrar as aulas do mês. E aí a gente vai esquecer essa introdução desse capítulo novo, e quando a gente voltar em janeiro, eu vou ter que dar a mesma aula introduzindo o capítulo novo, porque a gente esqueceu e vai ter que relembrar. Então não vale a pena dar aula da terça. É melhor a gente ficar com essa aula de terça como uma aula que eu terei que repor depois. Então, quando a gente precisar esclarecer melhor algum conteúdo em janeiro, fevereiro, março, a gente tem essa aula que era para ser terça que vem,
como uma obrigação de eu ter que repor ela, e eu gravo alguma aula quando a gente precisar. Beleza? Então eu vou gravar a aula concluindo essas discussões desse capítulo 1, como uma reposição de terça-feira, e posto para vocês no YouTube, e aí vocês entregam a atividade lá, e a gente está encerrado desse mês. A gente não precisa da aula de terça. Fechou? Que aí a gente fecha bonitinho esse capítulo 1. E aí a gente começa janeiro no capítulo 2. Como é que é? Posta seu livro lá, o do Feynman. Eu esqueci, vou fazer isso. Mas me ajuda, me manda uma mensagem hoje ainda, para não correr o risco de eu esquecer de novo, porque minha cabeça é de vento. Mas eu vou fazer isso. Então tá. Pessoal, obrigado então. Até grande abraço para vocês. A gente vai se falando. Qualquer dúvida, vocês podem mandar uma mensagem lá no Moodle. E a gente se vê diretamente online. Para vocês também, Feliz Natal, bom recesso, Feliz Ano Novo. A gente se vê online de novo em janeiro. Até mais, professor. Boa